Bora lá, turminha! Propriedades periódicas. Já estudamos nessa playlist sobre tabela periódica as divisões, as famílias, os períodos, divisões por subníveis, a relação do número de oxidação com a posição do elemento na tabela, característica dos gases nobres, características dos alcalinos. Hoje falaremos sobre propriedades periódicas. Não perca cada detalhe dessa aula, porque iremos muito além das famosas setinhas das propriedades periódicas, beleza? Então são 4 as propriedades periódicas que nós daremos ênfase: raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Tudo bem? Existem outras propriedades na tabela e existe também propriedade aperiódica, como é o caso da massa, que ela, em momento algum, ela se repete de modo cíclico. A tendência é que a massa dos elementos aumente de acordo com o aumento do número atômico. Beleza? Propriedades periódicas. Peço com o maior carinho, apoie esse projeto, deixando já o seu like agora no início do vídeo. Me dê essa força e eu fico muito grato pelo seu apoio. Vamos lá, turminha. Quando eu olho para a tabela periódica, eu já sei uma série de coisas. Eu já sei que esses elementos que estão aqui no meio, na cor rosa, são os metais de transição, que os laranjinhas ali do canto são os metais alcalinos, que esses amarelinhos são os alcalinos terrosos, que os verdinhos são os ametais, que o azulzinho são os gases nobres. Sei ainda que esses são os lantanídeos, esses os actinídeos. Beleza. Mas e agora, de que maneira que variam propriedades desses elementos? Observem só, turminha. Eu vou entender raio atômico como o tamanho do elemento, de forma bem prática. O que é o raio atômico? É o raio do átomo. Ele pode ser pensado assim, ó. Se eu encostar dois átomos, a distância entre esses dois núcleos seria equivalente a um diâmetro atômico. Portanto, a metade dessa distância seria o raio atômico. Existem maneiras diferentes de medir raio atômico. Essa aqui é uma ideia, só para você associar, beleza? Mas de que forma eu posso mensurar o raio? O raio, de modo hipotético, poderia ser pensado assim, ó. Se eu tivesse condições de medir exatamente o centro do núcleo atômico ao último elétron da última camada eletrônica, a essa distância eu chamaria de raio atômico. Aqui já deixa claro para a gente que a tendência é que os átomos que possuam mais camadas eletrônicas sejam átomos maiores. Quanto maior for o número de camadas eletrônicas, maior tende a ser o átomo, maior tende a ser o raio atômico. Vamos avaliar essa história, por exemplo, como que isso vai variar no grupo, como que isso vai variar na família. Então, por exemplo, eu tenho aqui o grupo 1. O grupo 1 tem o hidrogênio aqui em cima, que não é metal, né? Eu tenho o hidrogênio e abaixo do hidrogênio eu tenho os metais alcalinos. O que eu posso garantir? Eu posso garantir que o hidrogênio só tem uma camada, o hidrogênio ele só tem uma camada eletrônica, que o lítio possui 2 camadas, que o sódio possui 3 camadas e assim sucessivamente. E comparando elementos que estão na mesma família, será maior o elemento que estiver mais abaixo. Por quê? Porque ele possui o maior número de camadas. Guarde o seguinte, essa regra vale para os elementos que estão na mesma família, beleza? Elementos que estão abaixo tendem a ser elementos maiores. Existem algumas exceções que serão mencionadas ainda nessa aula, beleza? Mas comparando elementos no mesmo período, a tendência é que os elementos que estiverem abaixo sejam maiores. Por quê? Por possuírem maior número de camadas eletrônicas. Só que e se eu for comparar, por exemplo, elementos que se encontrem exatamente no mesmo período? Por exemplo, eu tenho aqui, ó,
sódio e magnésio. Se eu for comparar o tamanho do sódio com o magnésio, ambos estão no terceiro período. Portanto, ambos possuem 3 camadas eletrônicas e eles não têm o mesmo tamanho. Se eu extrapolar do sódio aqui para o cloro, por exemplo, eu percebo que ambos estão no terceiro período. Ambos estão na terceira linha horizontal. Portanto, ambos têm 3 camadas eletrônicas. Só que eu sei que o cloro é muito menor do que o sódio. O cloro ele é muito menor do que o sódio. E a melhor explicação para essa variação está na carga nuclear. Está na carga nuclear. Por quê, turminha? Nós vamos entender o seguinte. Se o sódio tem número atômico 11, ele tem 11 prótons para atrair essas 3 camadas eletrônicas. Beleza? Se o cloro que está aqui tem número atômico 17, o cloro tem 17 prótons para atrair essas 3 camadas eletrônicas. A carga nuclear efetiva do cloro é maior, então ele atrai essas 3 camadas com maior intensidade. Mesmo que ele também possua 3 camadas, essas camadas estarão mais próximas do núcleo atômico. Por quê? Porque estão sofrendo maior atração. Beleza, turminha? Então a gente pensa o seguinte: comparando elementos de um mesmo grupo ou de uma mesma família, a tendência é que o cara que estiver mais para baixo seja maior, por possuir maior número de camadas. Mas e se eu comparar elementos de um mesmo período? Comparando elementos de um mesmo período, a tendência é que aquele que estiver mais para a esquerda seja maior. Por quê? Porque ele tem menor número atômico, ele atrai com menor intensidade e, por isso, os seus níveis, as suas camadas tendem a um afastamento maior do núcleo. Beleza? São tendências. Aí talvez você me pergunte: ah, Felipe, mas e se eu comparar elementos de famílias diferentes e períodos diferentes? Aí vai ser caso a caso. Um erro comum é você achar que sempre que o elemento estiver mais abaixo, ele será maior. Isso não é verdade. Beleza? Porque são 2 fatores. É o fator carga nuclear e é o fator número de camadas eletrônicas. Eu posso pegar, por exemplo, para vocês, uma comparação do elemento químico bromo. Esse cara aqui é o elemento químico bromo, que está no 4º período, com o elemento químico sódio, que está no 3º período. O bromo ele tem uma camada a mais, mas certamente o bromo é menor do que o sódio. É possível? Com certeza é possível. Se eu observar aqui o criptônio, ele é menor que o bromo e menor do que o sódio. Por quê? Ele tem muito próton no núcleo para atrair 4 camadas. Já o sódio, ele tem pouco próton, de modo relativo, para atrair 3 camadas. Então, quando eu vou comparar de períodos diferentes e famílias diferentes, eu preciso analisar caso a caso. Mas aí sim, a tendência é que no grupo, na família, eu tenha para baixo os maiores elementos e na horizontal para a esquerda os maiores elementos. Se você só guardar a setinha, você perde a moral da história. Guarde a essência, que as setinhas passam a ser consequência do conceito. Turminha, e o raio iônico, hein? Muito bem. Se o meu átomo perder elétron, virar um cátion, o cátion será sempre, aí é sempre mesmo, o cátion será sempre menor do que o átomo neutro. Então, se perdeu o elétron, diminui. Perdeu o elétron, diminui. Perdeu o elétron, diminui. Em contrapartida, o ânion será sempre maior que o átomo neutro. Ganhou o elétron, aumenta. Beleza? Não existe aqui uma equação, uma função matemática para você saber a extensão do aumento, quanto aumentou. Mas é fato. Perdeu o elétron, virou cátion, diminuiu.
ganhou o elétron, virou ânion, aumentou. Eu posso explicar isso por uma série de conceitos, em especial pela força de atração, que quando eu perco um elétron, o núcleo torna-se mais efetivo, eu passo a ter excesso de cargas nucleares, por isso o átomo vai ficar menor. Por vezes, ao perder um elétron, por exemplo, o lítio, o sódio, o potássio, eles possuíam apenas um elétron na última camada. Então, quando eles perderam esse elétron, eles perderam, na verdade, essa camada. Então, o átomo diminui de forma expressiva quando se transforma em um cátion. Beleza? Já o ânion, eu passo a ter mais elétrons na eletrosfera. Como os elétrons tendem a um afastamento máximo para minimizar a repulsão, essa eletrosfera cresce. Perde também o poder de atração do núcleo, que eu passo a ter excesso de elétrons. Beleza? Perdeu o elétron, diminuiu. Ganhou o elétron, aumentou. É bem lógico, né, galera? Então, para que vocês percebam a extensão dessa variação, eu posso afirmar que o sódio atômico, quando vira sódio iônico, ele diminui de 180 picômetros para 102. É uma diminuição expressiva. E o cloro, quando ganha elétron e vira cloreto, ele sobe de 100 para 181, quase dobra. Beleza? Então, são variações, sim, consideráveis, expressivas. O que eu falei sobre o sódio, ao perder esse último elétron, o sódio perde, na verdade, a terceira camada eletrônica. O sódio atômico tem 3 camadas. O cátion monovalente sódio+, possui apenas 2 camadas, e por isso será menor. Já o nitrogênio, ao ganhar 3 elétrons, se transforma num ânion trivalente, e para que esses elétrons não fiquem muito próximos, a tendência é de um afastamento entre essas camadas, e por isso o átomo cresce, beleza? Ânion sempre maior que o átomo neutro, cátion sempre menor do que o átomo neutro. Ah, mas eu falei que são tendências, não são regras gerais e absolutas. Olha que interessante isso, galera. Prata, medida da prata, 172, beleza? Ouro, medida do ouro, 166. Ou seja, o ouro é um pouco menor do que a prata. Vamos lá. Cádmio, medida do cádmio, 158. Mercúrio, medida do mercúrio, 150. Cara, e aí, hein? Será que isso aqui está de acordo com o que nós falamos? Mais ou menos. Porque, ó, observem só. A prata está aqui. O ouro está aqui. O ouro está abaixo da prata. O ouro é um elemento do 6º período e a prata é um elemento do 5º período. Portanto, o ouro possui uma camada eletrônica a mais. Olha que loucura! E mesmo assim ele é menor. E o mercúrio é a mesma história. Ó. O mercúrio, exatamente o mesmo conceito, só para fixar que não foi uma coincidência. Existem outros exemplos. O mercúrio está no 6º período, possui 6 camadas. O cádmio está no 5º período, possui 5 camadas. Só que o mercúrio é menor do que o cádmio. E a explicação dessa aí seria o quê? Qual proposta você tem para explicar essa variação? Falei para vocês que eu preciso considerar 2 coisas. Preciso considerar número de camadas e carga nuclear efetiva. O que eu percebo? Entre prata e ouro, entre cádmio e mercúrio, eu tenho todos os lantanídeos. São esses elementos aqui, ó, que estão nesse espacinho aqui, né? Então percebam que da prata para o ouro, o número atômico varia de 47 para 79. Eu ganho 32 prótons. O ouro tem uma camada eletrônica a mais do que a prata, realmente. Mas ele tem 32 prótons a mais do que a prata. Então, nessa competição de camada a mais e carga nuclear para atrair essas camadas, o ganho de carga nuclear superou essa camada excessiva. Beleza? Então, mesmo o ouro tendo uma camada a mais, a carga nuclear efetiva dele faz com que o ouro seja menor.
do que a prata. E muitas das características do ouro têm a ver com isso, beleza? E a mesma história, o mesmo conceito vale para o mercúrio. Isso no ensino superior, a gente estuda na química inorgânica como série de contração dos lantanídeos. Pela presença dos lantanídeos, o átomo do grupo de baixo, ao invés de ele ser maior, ele contrai, ele é menor, devido à atração. Muito legal isso, galera, muito maneiro. E se eu for observar aqui, por exemplo, o nióbio com tântalo, vou perceber essa variação também. Tranquilo? Vamos avançar. Portanto, a setinha, ela é válida, a setinha te ajuda a guardar o conceito. Só não seja ingênuo de pensar a setinha como um princípio infalível, absoluto, porque não é, galera. Isso é uma tendência de variação, beleza? Entendendo o raio atômico, as outras propriedades tornam-se muito mais fáceis, muito mais simples. Uma propriedade muito importante é a energia ou potencial de ionização, que é a energia necessária para remover um elétron. Essa é a ideia da energia de ionização. Quero tirar um elétron do átomo. Quanto eu vou gastar de energia? Beleza? E ela vai variar de modo inversamente proporcional ao raio. Então a ideia é essa. Átomos maiores perdem elétrons com mais facilidade do que átomos menores. Ah, Filipão, então é só raio atômico? Claro que não, né? Você vai considerar o caráter do elemento. Como assim o caráter? Pois é, o que esse elemento tem por interesse nas combinações. Então vamos lá, vamos na lógica. Gases nobres, vamos pegar logo gases nobres. O que gás nobre quer numa ligação química? Não quer nada. Não quer nem perder, nem ganhar elétron. Ou seja, gás nobre, ele não quer que seu elétron seja removido. Por isso, os gases nobres apresentam elevadíssimo potencial de ionização. A energia necessária para remover um elétron de um gás nobre é muito alta, beleza? E se o gás nobre for pequenininho, igual o hélio, é maior ainda. Quanto menor for o átomo, mais difícil tirar um elétron, beleza? Então eu combinei o caráter com o tamanho. E os halogênios, hein? Poxa, os halogênios são os elementos da família 17. Eles precisam de um elétron para se igualar a um gás nobre. Portanto, eles não querem perder, eles querem ganhar um elétron. Eles são ametais. Os ametais apresentam um elevado potencial de ionização, porque eles precisam ganhar elétrons em ligações para alcançar a estabilidade. Se você vai tirar de quem quer ganhar, não vai ser fácil. Beleza, beleza? Mas e os metais? Os metais, de forma geral, realizam ligações perdendo elétrons. Beleza? Uns têm mais facilidade, outros têm menos facilidade. A energia de ionização tem até uma relação com a nobreza do metal. Por exemplo, o ouro, a platina, não perdem elétrons facilmente. Portanto, a energia de ionização deles não é tão baixa assim. Mas quando eu falo de metais alcalinos, esses perdem elétrons fácil. Eles estão loucos para perder um elétron para se estabilizar de modo semelhante a um gás nobre, regra do octeto. Belezinha? Então eu vou falar, ó, potencial de ionização dos metais alcalinos é baixo, perdem elétron facilmente. Os metais alcalinos terrosos é baixo, ou seja, a energia necessária para tirar elétrons dos metais alcalinos e alcalinos terrosos é muito baixa. E dos demais metais também vai ser sempre menor do que de um halogênio, do que de um gás nobre. Beleza, turminha? Essa é a tendência. Então, se o raio atômico aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo, a energia de ionização vai variar ao contrário. Conforme o caminho dos metais para os ametais chegando nos gases nobres, aumenta a energia de ionização. Quanto menor, maior a energia de ionização, maior a energia necessária para remover um elétron de um átomo. Portanto, ó, os gases nobres são aqueles que apresentam maior energia de ionização. Beleza, turminha? As setinhas são o inverso do raio atômico. Por que isso é uma propriedade periódica? Ó, observem só. Os picos serão
os gases nobres. Os picos serão os gases nobres. Então, em cada período, o elemento de maior energia de ionização é o gás nobre. Então, eu tenho aqui hélio, número atômico 2. Conforme eu venho para o lítio, a energia de ionização fica baixinha e ela vai aumentando. Algumas variações, né? E ela vai aumentando. O neônio, que é o gás nobre, vai apresentar a maior energia de ionização. Aí o sódio, que é o metal alcalino, vai ser baixinha. Aí vai aumentando. E o argônio, no terceiro período, vai apresentar a maior energia de ionização. Por isso que a propriedade é periódica. Uma propriedade aperiódica, conforme é a massa atômica, a variação é assim. Eu não tenho ciclos. Porém, quando eu falo de energia de ionização, a variação ocorre de maneira cíclica. Interessante, galera, a gente pensar no conceito de carga nuclear efetiva. Não é toda carga do núcleo que atinge efetivamente o último elétron ou o elétron de valência. Beleza? Isso aqui é só um esqueminha para você observar. Por exemplo, nesse caso aqui, coincidiu, é só um modelo, tá bom, galerinha? É só um modelo de, nesse instante, o caminho, o contato entre o núcleo e a última camada está liberado. Só que, na maioria das vezes, os elétrons em movimento, ó, esse contato aqui, essa visão, tá, gente? Usando figuras de linguagem. Essa visão que o elétron tem do núcleo e que o núcleo tem do elétron está prejudicada, está blindada pelas camadas intermediárias. Observem só. Essas camadas intermediárias que inibem, que blindam o contato do núcleo com o último elétron, isso aqui é chamado na química de efeito de blindagem. De tal modo que esse elétron da última camada, ele está sendo efetivamente atraído por parte da carga nuclear. E isso a gente calcula por uma regra chamada regra de Slater, que nós não vamos falar agora, que a carga nuclear efetiva, que a gente representa assim, será a carga nuclear menos um parâmetro S, que nós chamamos de efeito de blindagem. Tranquilo, turminha? Então tem que considerar o seguinte, átomos grandões, eles perdem elétrons mais facilmente. Por quê? Porque o efeito de blindagem torna o elétron de valência mais solto, mais à vontade, mais disponível. Pegou ou não pegou? Galera, se não deixou o like depois dessa, hein? Fala sério, hein? Vamos lá. Um outro detalhe muito legal na energia de ionização é o seguinte. Conforme eu vou caminhando para os elétrons mais internos, ou seja, de camadas mais internas, é mais difícil tirar o elétron. Ele sofre menos com o efeito de blindagem e ele está mais atraído pelo núcleo. Como assim, Filipão? Preste atenção no seguinte, só para ilustrar. Só para ilustrar. Observem só. Isso aqui, galera, ó, abre o coração, abre a mente, porque isso aqui é química de nível superior. Observem só. Eu tô com sódio, beleza? Doido para perder o seu elétron de valência. A terceira camada do sódio só tem um elétron, beleza? Quando eu monto isso aqui, ó, pum, eu gasto 496 de energia, não estou com a unidade aqui, para liberar esse elétron. Quando o sódio perde um elétron, ele fica com a configuração do gás nobre neônio. Ele deixa de ter 3 camadas e ele fica com apenas 2 camadas. Agora ele está estável. Ele não quer perder elétron de jeito nenhum. E por isso, para remover o segundo elétron dele, ou seja, a segunda ionização, gasta de energia quase 10 vezes mais do que a primeira. Olha que maneiro. Já o magnésio, isso vai acontecer da segunda para a terceira, porque ele vai atingir esse estágio após perder 2 elétrons. Então, os elétrons mais internos demandam muito mais energia. Uma informação muito relevante é a seguinte. Nas ionizações sucessivas, ou seja, um cátion monovalente virar bivalente, virar trivalente, nas ionizações sucessivas,
a energia seguinte será sempre maior do que a energia anterior, beleza? Será sempre mais difícil tirar elétron de um cátion do que de um átomo neutro, por exemplo. Gente, a terceira propriedade periódica de hoje é a afinidade eletrônica. De modo oficial, é a energia liberada por um átomo ao receber um elétron e transformá-lo em um ânion. Então, vou dizer que se o átomo tiver afim de elétron, tá bom? Essa é a ideia, ele vai liberar energia. Em química, liberar energia significa aumentar a estabilidade. Quanto menor a energia de um sistema, mais estável esse sistema é. Então, à medida que libera energia, está estabilizando. Essa é a ideia, essa é a visão, beleza? Na prática, turminha, a afinidade eletrônica ou eletroafinidade vai medir, né, o quanto o átomo é afim de elétron, beleza? Isso na prática, o quanto ele é afim de elétron. Então, vocês vão perceber que os conceitos importam e o contexto também. Gás nobre tem afinidade eletrônica? Não. Da mesma maneira que é difícil tirar elétron de um gás nobre, é difícil colocar elétron em um gás nobre, porque ele já é estável, ele não quer nem perder, nem quer ganhar, ele não quer ser incomodado, ele não quer interagir, ele quer ficar na dele, beleza? Então, ó, quando eu falo de afinidade eletrônica, isso de modo geral, tá bom, galera? Eu excluo os gases nobres da minha ideia, porque eles não têm afinidade por elétron, eles não querem ganhar elétron. Excetuando-se gases nobres, vai variar de um modo semelhante à energia de ionização, de um modo semelhante, tá? Teremos oscilações, teremos variações que não serão discutidas agora, mas a ideia é mesmo, os ametais têm mais afinidade por elétrons do que os metais, beleza? Então a variação segue a mesma tendência, quanto maior a afinidade eletrônica, maior é a capacidade de receber elétron. A afinidade eletrônica pode sim ser entendida como a capacidade de receber elétron. Galera, das propriedades periódicas, talvez a mais importante seja a eletronegatividade, pelo efeito, pelas consequências que ela vai gerar daqui para frente. A eletronegatividade vai fazer parte de muitos, mas muitos assuntos em química. Beleza? Em química geral, em química orgânica, a polaridade das moléculas está totalmente relacionada à eletronegatividade. Então, turminha, o que eu vou definir a eletronegatividade? Força de atração que um átomo exerce sobre o par de elétrons envolvidos em uma ligação química normalmente covalente. Eu posso calcular a eletronegatividade independente se a ligação é covalente ou não. Os elementos possuem as suas eletronegatividades. Mas fará sentido para a gente falar no contexto da ligação covalente e você vai entender por quê. Em primeiro lugar, o que você vai perceber? Flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela, beleza? Quando eu venho do flúor para o oxigênio, diminui um pouquinho, do oxigênio para o nitrogênio diminui um pouquinho, do nitrogênio para o carbono. Então, à medida que eu estou caminhando para a esquerda, está diminuindo. À medida que eu estou caminhando para a direita, está aumentando. Ainda, quando eu vou do flúor para o cloro, diminui, do cloro para o bromo diminui, do bromo para o iodo diminui, do iodo para a estado diminui. Mas o caminho inverso aumenta. Portanto, de modo semelhante à afinidade eletrônica, vai variar dessa maneira. Aí você pensa, pô, então é só guardar as setas. Raio atômico é assim, o resto é assim. Galera, isso é muito pouco, você precisa entender. Por exemplo, por que a eletronegatividade para os gases nobres também não faz muito sentido, tá bom, galera? Se eu for minucioso, eu vou discutir a eletronegatividade sim de algum gás nobre aqui, mas assim, para a química geral, para a química básica do ensino médio, a gente não fala de eletronegatividade dos gases nobres. Por quê? Qual é o motivo? Galerinha, se a gente escuta que os gases nobres não costumam realizar ligações químicas, e se a eletronegatividade é a atração que o átomo exerce sobre os elétrons da ligação, se ele não faz ligação, ele não atrai elétron algum, beleza? Essa é a ideia, beleza? Essa é uma ideia genérica. Muito bem, mas e aí? Como que eu vou guardar esses valores? Flúor é 4, oxigênio é 3,5, cloro é 3, nitrogênio... Como é que eu vou guardar? Você não vai guardar.
Você não tem que guardar. Beleza? Se você tiver uma tabela dessa para consultar, você tem que saber consultar. Beleza? Mas tem uma super dica aqui, que é a seguinte. Dentre os ametais, que são os átomos puxadores de elétrons, existe uma ordem muito importante, que é essa que está escrita aí. Você pode guardá-la de duas maneiras. Você pode tentar, tá, pronunciar uma frase estranha, que é assim, ó, von Klebriski pH. Von Klebriski pH. Von Klebriski pH. Se você der uma insistida, sai e você guarda. Von Klebriski pH te ajuda a guardar. Outra historinha, que não é uma história muito bonita, tá? Não estou incitando violência, essa é uma maneira de guardar, essa é uma diquinha, seria essa. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Como que é essa história? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O que interessa saber isso? Quanto mais distante os elementos estiverem nessa ordem, uma ligação entre eles será bastante polar. Quanto mais próximo eles estiverem nessa ordem, uma ligação entre eles será pouco polar. Só para ilustrar, você já estudou, por exemplo, interações intermoleculares? Você já ouviu falar que uma ligação de hidrogênio é a famosa H-FON. Olha por que H-FON é forte. Porque eu estou nos extremos dessa ordem. O hidrogênio, que é o menos eletronegativo, flúor, oxigênio e hidrogênio, que é o mais eletronegativo deste grupo, não da tabela, desta ordem. Beleza? Como eles estão nos extremos, a diferença de polaridade será grande e essas interações serão interações mais fortes. Beleza? Então, qual vai ser a diferença de uma ligação polar para uma ligação apolar? Entre átomos de diferentes eletronegatividades, por exemplo, hidrogênio e flúor. O flúor atrai muito mais elétron do que o hidrogênio. Aí ele se torna um polo negativo, deixando o hidrogênio como polo positivo. Isso é uma ligação química polar. Hidrogênio e cloro. Ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Beleza? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Observem só, gente, cloro tá aqui, hidrogênio tá aqui. Cloro puxa muito mais elétron do que o hidrogênio. O cloro está antes na série. Portanto, ele vai ser o polo negativo e o hidrogênio vai ser o polo positivo. Mas por que polo negativo? Se atraiu o elétron, se ficou rodeado por elétron, tornou-se o polo negativo. Por que o hidrogênio é o polo positivo? Porque o seu elétron foi deslocado para o outro lado. Como ele tem o seu próton lá no núcleo, esse próton vai se expressar mais. Beleza, turminha? E quando eu ligo, por exemplo, cloro e cloro, é o caso do gás cloro, do Cl2, ó, cloro ligado a cloro. Turminha, se eu estou de um lado atraindo com intensidade 3, do outro lado também, é como se fosse aquela brincadeira chamada cabo de guerra, onde uma equipe puxa de um lado, outra equipe puxa do outro, porém, as duas equipes puxam exatamente com a mesma intensidade. Então, é uma soma vetorial nula. Os vetores se anulam. Quando os vetores se anulam, eu afirmo que essa interação vai gerar uma ligação apolar. E as moléculas que interagem por interação apolar serão interações do tipo de polo induzido, também conhecido como força de Van der Waals, que são interações mais fracas. Beleza? Então tá tudo conectado. Na química nada é isolado, turminha. Falamos de 4 propriedades periódicas. Falamos de raio atômico, de energia de ionização, de afinidade eletrônica, de eletronegatividade e estamos mostrando as relações que existem entre a polaridade de uma ligação e a eletronegatividade. Para fechar a aula, se você esqueceu o seu like, a hora é essa, galera.
Para fechar a aula, percebam só, essas tendências, elas são úteis, elas são válidas e você pode e deve sim aproveitá-las. Só que não limite propriedades periódicas às setinhas. As setinhas são o resumo dos conceitos, que vão muito além disso aí. Beleza? Então, raio atômico, pá, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade, assim. E digo ainda mais, o que é um caráter não metálico? Caráter não metálico é a tendência a ganhar elétron, ou a dificuldade de perder elétron. Beleza? Então, ó, e o que é um caráter metálico? Caráter metálico é a facilidade em doar elétrons. Tudo está relacionado ao tamanho do átomo, tudo está relacionado à carga nuclear, tudo está relacionado à espécie química envolvida. Espero que você tenha gostado da aula, fico muito feliz, uma aula longa, né, de você ter assistido até agora, mas eu tenho certeza que você aprendeu propriedades periódicas. Deixe aí no comentário, diga o que você quiser falar, deixe seu like e até a próxima aula. Grande beijo, valeu!